Olá, tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos ao nosso podcast Jus Esperneandi. Estamos aqui para a gravação de mais um episódio no estúdio Atibaia Jardim. Você que não me conhece ainda, meu nome é Daniel Nunes, sou advogado civilista aqui na comarca de Atibaia. E como sempre, toda sexta-feira tenho comigo o Dr. Sidney da Silva. Tudo bem, doutor? Fala, doutor, tudo bem? Como é que tá? Olá, pessoal, tudo bom? Hoje nós vamos falar de um tema muito legal, muito engraçado, inclusive, né? Vamos falar sobre peticionamento, peticionamento, né? Mudar por que peticiona assim, letra, fundo, o que é legal, o que não é legal para quem. E para a gente falar sobre peticionamento, nada melhor que trazer quem? O procurador, funcionário público, que são poucas ideias no peticionamento. Hoje nós vamos descobrir por que eles são poucas ideias. Verdade. Doutor, seja muito bem-vindo. Doutor Guilherme, muito bem-vindo. Obrigado por aceitar o convite aqui. E é a segunda vez que ele vem, né? Doutor, obrigado por aceitar o convite. Seja bem-vindo. E hoje nós vamos falar de petição. Vamos descobrir por que vocês são poucas ideias nas petições. Fala aí. Não, e outra coisa, só para deixar bem claro aqui para quem vai nos assistir, olha, hoje nós temos uma câmera nova, estamos estreando uma câmera aqui, um upgrade do estúdio. Gente, é o seguinte, hoje nós vamos falar sobre prática. Não é nada de teoria, é prática, é dicas práticas para a advocacia, o que evitar, o que colocar, o que deixar de colocar, né? Porque às vezes a gente está acostumado a encher linguiça na petição, tamanho da letra, espaçamento das letras, né, o fundo da página, layout. Então, assim, eu posso dizer aqui que nós temos aqui 10 anos, mais 18 anos, mais quantos anos, doutor, de advocacia? 13. Mais 13 anos, então tem mais de 40 anos de experiência aqui. E eu tenho certeza que cada um de nós aqui temos uma personalidade própria, um jeito de escrever, um estilo próprio. Né? Então cada um de nós aqui temos uma corrente aqui, o qual nós vamos falar assim, eu vou defender, né? O doutor também vai defender o teu lado. Vamos falar um pouquinho sobre isso. E falando sobre isso, eu queria começar a falar quanto ao fundo da página. Vamos falar sobre o fundo da página? Calma, sem educação. Nossa, gente. Calma. Doutor, me perdoem. Obrigado por aceitar o convite. Não, eu agradeço. Com a palavra. Eu agradeço. Desculpa, gente. Eu acho assim, a gente vai conversar como advogados, ou seja, como é que a gente acha que é uma dica legal para escrever, e cada um realmente tem a sua autenticidade, o seu jeito de escrever, a sua personalidade na peça. Eu acho que é isso, ou seja, compartilhar dicas aí de uma melhor comunicação. Perfeito. Isso aí. Eu lembro que quando eu estava na pós-graduação, uma das matérias era comunicação. E aí você tem lá quem transmite, o receptor da mensagem, né? E a importância de fazer uma boa comunicação, uma boa escrita, de forma lógica, enfim. Isso é extremamente importante na nossa área. Porque não adianta nada você ter uma história linda, maravilhosa dos fatos na tua cabeça e não conseguir transmitir isso para o outro lado, né? Exatamente. Isso é importantíssimo. É a conjugação das palavras, né? Exatamente. Como inclusive, eu que estava conversando isso ontem com o Dr. Guilherme, do jeito que ele coloca as palavras. Cara, você coloca do jeito bonito, elegante as palavras. Não foi, doutor? O que eu acho é que a escrita, ela é um ato de comunicação, ou seja, do mesmo jeito que a língua falada é um ato de comunicação, a escrita também. Então, ainda que quando você escreve, você deixa a sua personalidade, a sua autenticidade, mas isso também está guiado à comunicação que você quer gerar. Então, eu acho que, assim, escrever muito, escrever demais numa sociedade atual que privilegia a pressa, uma coisa instagramável, de rolagem, de ser rápido, tem que ser visto com muita ressalva. Muita ressalva. Eu penso que a escrita ela tem que ser direta e ela estar guiada mais pela finalidade que ela quer chegar do que uma certa ornamentação da escrita. Não é só a escrita, né? Todo o conjunto, né? Sim. Ali. Porque adianta você ter uma escrita bonita, fazer uma boa combinação de palavras, e aí você ter uma petição ali
poluída, com uma marca d'água gigante ao fundo, um logo gigante em cima, uma barra de endereço gigante, isso atrapalha, né? Isso polui a petição. E né? você tira, inclusive, a atenção do juiz que está lendo a petição para elementos... É cansativo, né? Porque assim, tem outros elementos dentro ou por trás das letras. A gente, ao correr dos anos, a gente vai aprendendo, né? Então, você adota um estilo inicialmente e conforme você vai esbarrando na petição dos colegas ou fazendo o próprio estudo por conta própria sobre o tema, a gente vai mudando a nossa petição. O layout da minha petição hoje, acredito que esteja na versão 10. Vamos pensar no software. Você vai melhorando o software. O layout, aonde eu escrevo, o fundo, né? A escrita, a letra que eu escolhi, tudo. Devo estar na versão número 10. Eu vejo petições minhas há uns 5 anos atrás, eu olho assim, meu Deus, era isso, era minha petição? Sabe? Eu tenho guardado desde quando eu comecei a advogar, eu tenho petições. E aí eu olho lá, vejo o layout, vejo como eu escrevia. No comecinho era letra de máquina de escrever. Eu acho assim que às vezes nós pegamos peças muito longas e o que eu acho que quando nós escrevemos, a gente precisa considerar todo o contexto. Então, por exemplo, nós vamos falar do ambiente processual. A gente escreve para uma estrutura que tem milhares de outros processos, milhares de outras coisas, seres humanos que se cansam de ler tanto, de ter que tratar com muitas coisas, diversas delas extremamente desagradáveis, né? Você chegar numa sexta-feira e ter que analisar um problema de precatório esse ano aqui, horroroso. Então, assim, tipo você pegar um laudo de doença médica, de doença, né? Porque esse ano eu voltei um pouco a atenção para o estilo de petição no meu escritório, né? Desde que eu inaugurei o escritório novo lá, eu tive uma cautela maior com esse tema. Então, por exemplo, os últimos movimentos que eu fiz na minha petição, eu fiz um estudo de qual tipo de letra era confortável para se ler, qual o fundo que seria agradável para fazer uma leitura, entendeu? O tamanho da letra. Então, eu tive a cautela de fazer isso. E anteriormente isso, acho que a última mudança que eu fiz foi porque eu vi um comentário de um juiz, né? Aleatório. O juiz falou assim: cara, essas petições que vem esses layout grande em cima com o nome do escritório, é desnecessário. Só aumenta o tamanho da petição, né? Da peça. Sim. A peça era para ter, sei lá, 10 páginas com aquele layout alto, grande lá, vai para 13 páginas, não tem necessidade. Mas eu vou dar uma dica eu pra captei o juiz falando, dando uma reclamada, assim, aleatoriamente numa situação dessa, e a minha já não era grande. Eu peguei, eu dei mais uma reduzida nela, entendeu? Eu adotei um fundo de página também diferente, né? Hoje eu uso um cinza bem clarinho, a letra chama Cambria, né? Tamanho 12. Eu costumo usar Arial 12. Eu peguei algumas dicas de pessoas aí que têm 20, 30 anos de peticionamento, as pessoas que vêm num ciclo de evolução. Peguei algumas dicas de peticionamento, aí sim, já estou falando mais da estrutura. Sim. Então, essa semana, o doutor acompanhou lá, essa semana eu produzi um habeas corpus de 6 páginas, cara. 6 páginas. Se fosse antigamente ia ser 10. Não, eu fiz um habeas corpus de 6 páginas e eu protocolei, e aí eu fiz o memorial de uma folha. Uma folha. E mandei para o gabinete do relator, que foi distribuído, mandei para o gabinete para despachar. Quando ele soltou a decisão, ele leu. Eu percebi que ele leu a petição, porque no memorial tinha coisa... aliás, na petição tinha coisa que lá nos memoriais não tinha, entendeu? Então eu me toquei que ele leu a minha petição de cabo a rabo. Então, assim, fiz uma petição enxuta de 6 laudas, cara. O que eu acho, assim, é que para mim a parte mais importante da peça é o pedido. Ou seja, quando você chega ao final da peça, ela tem que ser uma lógica como se fosse de uma redação. Introdução, desenvolvimento e conclusão. Ou seja, quando chega no pedido, eu acho muito importante você colocar ali tudo o que você quer. Cada um vai ter o seu estilo, ele não é estático para cada pessoa, você pode, às vezes, numa peça escrever mais no pedido ou escrever menos,
Mas eu acho muito importante chegar na conclusão da peça e discriminar aquilo que você quer. Então, vou dar um exemplo. Você chega ao final da peça, você pede a citação, a forma como você quer a citação. Você pede a procedência discriminando os pedidos. Se a ação for muito complexa, talvez valha a pena você fazer uma remissão a alguns argumentos que você citou. Se há honorários, peça os honorários. Se achar que é o caso, faça a remissão ao tema repetitivo do STJ, que, salvo engano, é o 1176, a respeito da... Nós falamos que não ia falar de número, hein? O nosso combinado era não falar de números. Não falar de artigo, ele já deu a primeira gafe aqui, ó. Ou seja, citar tudo, porque o que eu penso é o seguinte: você precisa colocar um pedido muito bem feito para que a parte se interesse em ler o restante da peça. É isso que eu penso. Ou seja, o seu pedido deve ser... a pessoa deve ler e falar, bom, agora é interessante para eu ler o restante da peça. Em resumo, você acha que o juiz, ele lê primeiro o pedido para depois ver se ele vai ler? Eu tenho certeza. Sim. Eu acho que primeiro é o pedido, você começa pelo pedido. Você começa pelo pedido. Sim. Se você pega um processo de 2.000 páginas, você não vai começar na página 1, você vai começar na página 1195. Para você ver qual foi o último ato. Ou seja, então acho que a peça... E ali você já começa a dividir quem é um bom profissional para aquele ato e quem não é, a forma da escrita. Então é isso que eu penso. E como nós estamos falando de uma escrita profissional, ela tem compromissos com o atingimento de uma finalidade. Então, se ela tem compromissos, essa escrita pode ser, se for o caso, sedutora, ou seja, uma escrita para seduzir, se houver o caso, ou, dependendo do contexto, trazer muitos fatos, ou, se for uma coisa muito de direito, deixar clara a questão de direito, mas sem precisar escrever muito. Sim. O que vocês acham? Eu acho perfeito. Eu gosto muito de levar os fatos de forma transparente, cristalina e lógica. A lógica, desde a lógica temporal, como a lógica jurídica. A cronologia é de Isso. extrema importância. Eu acho muito importante. A cronologia. Algo que eu fazia muito, mas depois de umas conversas que nós tivemos em comum algumas vezes, o que eu deixei de fazer? Eu deixei de citar doutrina do arroz e feijão. Tem coisas que são batidas e não há necessidade de ir lá citar aquela doutrina. Porque é o mesmo. Não, e tem advogado, com todo respeito, que cita um precedente como jurisprudência e. Olha, eu vou falar para vocês. A última vez que eu citei doutrina tem mais de ano. A última vez que eu coloquei alguma doutrina deve ter aí uns 2, 3 anos. Faz uns 2, 3 anos que eu não cito doutrina nenhuma. Eu posso eventualmente citar um artigo ou alguma coisa que foi publicado, por exemplo, no Conjur, que diz respeito àquele tema. Mas eu não fico... raramente eu fico me alongando naquele tema. A jurisprudência, eu já acho ela bastante interessante, porque o juiz, ele, não vou dizer que ele tende, mas muitas vezes sim, a cumprir o que os tribunais falaram. Um sistema de precedente. E além disso, você está preparando o processo para a segunda instância, né? Ou seja, quando você está citando o precedente, você já está preparando. Algo que eu faço na minha petição, não sei se vocês fazem. Eu sempre abro um capítulo para falar sobre direito constitucional, independentemente de qualquer matéria que seja. Eu já tive problema durante a minha vida jurídica como advogado de não conseguir subir um RESP, um recurso especial. Por causa de falta de citação. Por falta de citação de direito constitucional em primeira instância. Então, assim, eu sei que não vai ser apreciado, não é importante, entre aspas, falar sobre do direito constitucional aplicado ao caso em Testilha, ali, o que está sendo discutido. Mas genericamente citar. Porque no direito penal, doutor, é muito comum você tentar subir. Não digo subir porque a admissibilidade no STJ, no STF, sabe como é que é, né? É bem difícil. Mas é muito comum a gente ir até
onde consegue chegar. Mas para a gente chegar, você precisa lá, nas primeiras peças, ter a citação. Então, pelo menos citar. O STF, ele aceita a citação implícita, que é aquela que você só comenta sobre o artigo. Violou o princípio da ampla defesa do contraditório sem falar o artigo. O STJ não, o STJ é o contrário. O STJ, ele exige que seja expressamente o artigo que está sendo violado. Então, dependendo da gravidade do caso que a gente está trabalhando, está defendendo, a gente faz questão de citar os artigos justamente para prepará-lo para subir. O recurso. Eu acho assim, eu vou falar por mim, já que nós estamos conversando, Sim. cada um traz a sua. Exatamente. Eu raramente cito doutrina, mas muito raro. Não foi apenas isso, mas uma das pessoas com quem eu aprendi foi um juiz no interior do estado do Rio de Janeiro. Eu cheguei para ele e perguntei para ele o que ele achava das teorias que eram citadas nas peças. Ele falou assim, para mim tanto faz, porque eu não leio, eu já tenho a minha opinião. Então, assim, quem te lê não é uma pessoa que não tem opinião. Então, por que você vai ficar citando doutrina se a pessoa já tem um convencimento não dela? Doutrina, mas o artigo para título de recurso. O artigo é outra história. Superior, os recursos o artigo é outra história. Tem que citar o artigo. Não, o artigo, entendeu? Não a doutrina. Não a doutrina, o doutrina artigo. É tese. Os artigos. Os artigos da lei. Os artigos da lei, mas eu acho que a doutrina ela pode deixar a peça muito extensa. E o artigo da lei é importante, mas ele também tem que ser selecionado. Mas eu gosto de dar uma cutucadinha numa doutrinazinha, né? Tem que dar uma... Eu vou te falar, eu muito raramente eu citar. Para mim, as minhas peças não são peças longas, são peças curtas. Eu penso assim, o juiz, atualmente, ele está muito preocupado com o cumprimento das metas do CNJ. Ou seja, o Conselho Nacional de Justiça ele coloca metas para o juiz dar vazão aos processos, ou seja, produzir decisões. Então, qual que é a melhor maneira de você alinhar o interesse, você, advogado, do seu cliente, com um sistema que produz sentença em escala fordista, né? Ou seja, as decisões são produzidas elas não são produzidas de maneira artesanal, elas são produzidas em linha de produção. Essa é a realidade. Eles têm um gráfico para controlar, né? Eles têm um gráfico, eles têm o controle da corregedoria, eles têm o controle do Conselho Nacional de Justiça. Então, eu acho que muitos advogados eles precisam estar atentos a isso. E não basta criticar também, mas a decisão é ruim, a sentença é ruim. Eu penso assim, como você ajudou ele a entender o que você queria? Você precisa escrever de uma maneira em que você seja lido. Como diria o Caetano Veloso, você escreve de um jeito burro. Você tem que escrever de uma maneira... de um jeito menos burro. Então, o escrever muito ou escrever pouco, ele tem contexto. Só que eu acho que o compromisso da escrita, assim como o da fala, é um compromisso com a finalidade. Viu? A nossa escrita não é uma escrita lúdica e nem literária. A petição, eu acho que, inclusive, principalmente a civil. Porque aqui na penal já tem a versão do promotor de justiça na denúncia. Aí tem aqui a parte da defesa, né, na resposta à acusação. E aí depois tem toda a instrução. Mas eu acho que na esfera civil é pior do que as outras áreas. Cara, eu não acho pior, eu acho melhor. Em relação, eu sendo civilista. Em relação ao modo que você vai organizar Nós somos mais organizados, civilistas. Não fala assim, nós somos. Tá querendo dizer que eu sou bagunceiro? O procurador Os civilistas são mais organizados, doutor. A gente tem uma estrutura dentro da cabeça da petição. A gente sabe como que funciona. Porque se a gente não colocar os fatos de forma correta... O civilista pode até ser organizado, mas o penal é mais legal, né? Não é não. Eu defendo a classe dos civilistas. Eu penso assim, algumas peças, por exemplo, que eu escrevo, elas chegam ali a 20 laudas. Mas dentro das peças eu vou fazendo esquemas em que se torne compreensível. Eu uso muito tabela. Então eu coloco tabela,
aconteceu tal data, faço uma referência na frente para que... É o que eu acho. Eu acho o nosso trabalho... Às vezes eu acho que o nosso trabalho pode ser chatíssimo. Particularmente eu acho isso. Então, às vezes você pega um tipo de tema que ele é chato, que vai ser lido por às vezes por um assessor do juiz que está de saco cheio. Então facilita a vida dele, né? É o que eu penso. Eu acho que tem que deixar de lado aquela formação de muita escrita para ter uma forma de escrever que seja efetiva. Para mim é isso. Para mim a escrita boa e a escrita ruim é aquela que alcança. Tinha que atingir o objetivo. Atingir o objetivo. Então, atingir o objetivo da peça. E eu já falei isso com o Sidney. Quem escreve muito não tem o direito. Verdade. Porque se o seu direito é tão evidente, você não precisa escrever muito. Não precisa ficar escrevendo. Então, assim, sai escrevendo, não tem a gente direito. já discutiu isso aí. Ele fala assim, cara, quem vem com muita tese é porque não tem direito nenhum. Porque o cara que tem o direito, ele tem a tese que ele vai bater, que é a tese que vai chamar atenção, é a tese que ele vai ganhar. Agora o cara vem com a tese X, a tese Y, subsidiariamente a tese tal. É verdade, cara. Verdade. Porque assim... Eu tenho assistido, me dedicado um pouquinho mais em relação a essa estrutura, o design da peça, né? Eu tenho me preocupado um pouco nos últimos tempos com isso aí. E eu tenho percebido, assim, que os grandes nomes do direito, o qual a gente às vezes lê doutrina, acompanha, eles têm um modelo de petição mais limpa, mais enxuta, mais objetiva, né? E curta, inclusive. Cara, esses dias eu tava lendo um processo de quase 5.000 páginas. Cara, tinha um recurso dentro do processo de mais de 100 páginas. Assim... isso é... O juiz não lê nunca. Não, que alta complexidade? O juiz não lê nunca. Juiz... Mas é de alta complexidade. Não é o juiz, ninguém lê. Ninguém lê um negócio desse, cara. O cara vai meter um recurso de 120 páginas, cara. Entendeu? 150. Deixa eu dar uma dica prática que a gente está já começando a entrar em teoria. Né? O objetivo hoje é falar de prática. Vamos deixar a teoria de lado. Peticionamento é prática. Vamos falar de papel, vamos falar de figurinha, vamos falar de letra, tamanho de letra. Vamos deixar a teoria para um outro dia. Vamos. Tá? Você sabia que você me falou a questão de a figura lá em cima da petição, como é que chama? Cabeçalho, né? O layout do escritório. Mas tem um cabeçalho e o rodapé, certo? Você sabia que a primeira página pode ser diferente das demais páginas da petição no Word? O meu layout de petição, a minha primeira página tem o logotipo do meu escritório um pouquinho maior, não é gigante, um pouquinho maior. Meia folha. Não, não é. Pode ver que não é. Com a marca d'água assim, ó. E balança. Aí, não é. Jamais. A partir da segunda... A foto do advogado assim, ó. Nossa, da página olhando. Você coloca na justiça, assim. Aí, a partir da segunda folha em diante, já é bem reduzido. Bem reduzido, né? Porque às vezes a pessoa não sabe que dá para configurar no Word que aquela primeira página, ela pode ser diferenciada da segunda. Então a pessoa coloca um logotipo, coloca um cabeçalho daquele tamanho igual para todos. E dá para você mudar. Dá para você, que você quer um grande para chamar atenção. Escritórios grandes, normalmente eles têm a primeira página grande lá para identificar, tal. História lá da Paulista, isso, já tive acesso a esse tipo de petições, que a primeira página realmente é grande. Eu acho e as demais não tem layout. Demais não. Entendeu? Então, assim, fica uma dica para quem vai nos assistir, de que se você não sabe, dá para fazer a primeira página diferente das demais. Fica essa dica aí. Entendeu? E o doutor está falando que usa Arial. Eu uso Arial 12. E qual é o espaçamento que você usa entre parágrafos? Eu sempre escrevo, né, a maioria das vezes através do Google Drive, então eu deixo na nuvem, escrevo no Google Drive, eu já deixo uma peça básica lá salva. Padrão. Eu já coloco com as configurações. Já com as configurações, a primeira linha é 2,5. 2,5 primeira linha. E o espaçamento, salvo engano, de cabeça eu não sei colocar, assim, falar, mas eu não fico pulando aqui.
Sabe que a pessoa escreve parágrafo, deixa um vazio, escreve, eu não faço isso. Você não faz isso. Não. Eu deixo um espaçamento um pouco maior entre os parágrafos, mas sem pular. Eu já tentei e não consegui. Ou seja, tem pessoas que pulam É porque eu faço isso porque na minha cabeça lembra a leitura de um livro. Ou seja, um livro, quando você vai ler, você não tem parágrafos pulados dessa maneira. Sim. Então eu escrevo isso porque lembra um livro e, sinceramente, agora eu vou ser muito sincero, eu olho e penso assim, ponto, essa chatice só tem 7 páginas. Ou seja, essa chatice não tem 9 páginas. Eu realmente penso assim. Tem pessoas que se regozijam com o processo. Cara, eu vou ser muito sincero. Não pra mim, não é assim. As primeiras petições que eu fiz, então quando você vem, às vezes a pessoa vem sem uma base, a pessoa tem que tirar uma orientação de algum lugar. Então, as minhas primeiras petições, eu usava a formatação do TCC. Sim. Ótimo, do TCC, lá, espaço lateral, ela é bonita. Então, se eu acho alguma aqui, vai falando aí. Então, as minhas primeiras petições, em relação à formatação, não estou falando lá do layout, essas coisas, sim. mas em relação às primeiras formatações que eu adotei, foi exatamente com base no TCC da graduação, né? Porque aí seria conforme a BNT. Só que aí, conforme você vai peticionando, você vai evoluindo, você vai vendo a peça do colega, vai aprendendo uma peça diferente, uma letra legal, entendeu? Hoje você dá espaço entre os parágrafos? 1,5. 1,5. O que eu faço? Eu não uso 1,5. Você numera, né? Não, todos os meus parágrafos são numerados. Conheço a caminhada. Todos os meus parágrafos são numerados, eu tenho essa mania de numerar. Eu gosto de, se eu precisar falar de um parágrafo, eu ter a noção de falar, olha, folhas tais, parágrafo número tal. Interessante. Entendeu? Então é verdade. Interessante. Eu nunca numerei, mas é uma técnica boa. Possível. Boa. Eu nunca numerei. Página 50, parágrafo 3º. Ele vai na 50, tem lá o parágrafo 3º. Eu penso assim, o coração da peça... Na verdade, são várias coisas. Assim, nós não podemos ser ingênuos de achar que o resultado se deve àquilo que foi escrito. Não. Ou seja... É mera formalidade. Ou seja, quem são os atores que estão envolvidos? Não, mas aqui é assim. Não é que mas aqui tem que trair a atenção de quem vai ler. Porque se o cara cata uma peça toda poluída, ele vai ficar com preguiça. Sim, o que eu estou dizendo é que não é só a escrita. Quem é o ator que está falando? Ou seja, uma peça do Ministério Público, por ser um ente dotado de confiabilidade no meio institucional, ela, ainda que a estrutura não esteja tão bela, isso vai influir na hora da leitura. Claro. Então, ou seja, não é só a escrita. Tudo. É você saber que há todo um conjunto. Ou seja, quem escreve, quem fala, qual é o histórico desse sujeito. A escrita, para mim, ela é um instrumento. É um instrumento belíssimo, inclusive. Ou seja, a escrita é um instrumento. E como você está manejando ele? Aí, qual que é a sua opinião, doutor? Aí o advogado vai lá, faz uma petição de 4 folhas. E aí o cartório vai e coloca assim, vistas ao MP. A MP vai fazer o parecer. Folhas tais a tais, nada a opor. Olha, eu acho assim que eu gosto de peticionamentos curtos. Eu realmente, um peticionamento, assim, hoje eu escrevo no máximo 15 páginas, se for uma ação muito complicada. Então isso que eu ia te falar. Sim, se for um negócio... Uma ação não, civil, qualquer coisa, uma ação civil pública. Uma ação civil pública para você lá. Não, ou distribuiu. uma atuação como advogado. Nós não... Poucas ideias. Poucas ideias. Poucas ideias. Eles estão perigosos, hein? O que eu penso é o seguinte: você não deve escrever apenas para si. Você deve escrever para quem lê. Mas eu acho que é muito mais para quem lê do que para si. Muito mais para quem lê, Sim. Exatamente. Então, assim, você é um processo dentre 400 processos. 400. Então, 5.000 juiz tem na mesa. Então... Entendeu? 3.500. Aqui é Atibaia, né? Atibaia porque nós somos de Atibaia. Então a nossa referência é Atibaia. Eu já peguei peça, por exemplo, envolvendo questões possessórias,
em que a pessoa deixou laudas para explicar o conceito de propriedade. Meu Deus. Pelo amor de Deus, né? Conceito de estratégia. Eu vou falar para vocês, ó. Eu sempre tive algo dentro de uma normativa minha dentro do escritório que eu sempre adotei a petição amiga do tribunal. Já ouviram falar do programa Petição Amiga do Tribunal? Mas acho que é do Sul, né? Santa Catarina que não, fica aqui. São Paulo. São Paulo? Inclusive tem um selo que Petição bancos, Amiga do Tribunal. Procura depois. Petição Amiga do Tribunal. Tanto que tem bancos, jurídico de bancos, que usam o selo de petição amiga do tribunal. O que é isso? São petições que não passam de 10 laudas. Se a tua petição não passa de 10 laudas, vou adotar esse selo, petição amiga do tribunal. Esse ponto Silva assim. Então, assim, o que eu peguei para mim como referência? Dentro do possível, se eu puder escrever algo que seja menos de 10 laudas, para mim vai ser suficiente, sendo objetivo, trazendo... Antes eu trazia bastante doutrina, jurisprudência e artigo de lei, fora os fatos. Né? Os fatos... a única coisa que eu não faço como que eu posso falar? O que eu não economizo. Vamos falar de economia. Fatos. Os fatos eu não economizo. Se eu precisar destrinchar um parágrafo grande em 3, 4 para ficar mais fácil de compreender, eu vou destrinchar a ideia para que seja compreensível. Entendeu? Agora é o seguinte, aí vem lá do direito, né? E aí você, do direito em diante, você faz o mínimo que você puder. Compacto. E é o que o doutor falou. Você tem um magistrado que ele estudou tudo. Então, ele sabe de tudo. Eu tenho esse... A não ser que seja um assunto, sei lá, que não é do tato daquele juízo, que não é do tato do comum. Eu tenho esse conceito também comigo. Dia a dia. O direito o juiz sabe. Ele quer saber o que aconteceu e o que você está pedindo. A verdade é essa. Doutor, você vai entrar com uma ação de alimentos, uma pensão alimentícia. Vai fazer 5 laudas de direito? Pra quê? Não. Cara, você vai apresentar uma petição de 15 laudas? Pra quê? Não tem sentido. Não tem sentido. Só você falar, olha, o vínculo de paternidade está comprovado com a certidão de nascimento da criança, o pai mora em tal lugar, ele tem uma renda de tanto, segundo o que diz a genitora do menor, né? Então, nos termos da lei, eu quero X de valor de pensão e... que mais? Falar o que mais? Para mim a peça, o que deve guiar a escrita, pelo menos a escrita profissional, é a função. Ou seja, ela é escrita em função de quê? O que ela pretende alcançar? Quando se fala petição amiga do tribunal com limite máximo de 10 páginas, isso é uma diretriz. Eu não acho que a gente precisa necessariamente escrever apenas 10 páginas, mesmo porque na realidade ou aumentar para 10 forçadamente, por enquanto, ou ficar limitado. Porque do jeito que tá caminhando as coisas, daqui uns dias vai ser obrigatório escrever 10. Quem escrever mais 10 vai tomar multa, advertência. Assim, infelizmente a escrita, ela de um modo geral, ou seja, mais amplo, ela está perdendo qualidade, né? Ou seja, a escrita de um modo geral. Mas na nossa escrita profissional há espaço para citar coisas assim, doutor? Como perder na qualidade de um modo geral? As pessoas já não escrevem mais, ou seja, não há a leitura diminuiu, ou seja, as pessoas leem menos, tanto que, por exemplo, os jornais online, eles escrevem matéria segundo a quantidade de vezes que você tem que rolar aquela coisinha do mouse ou passar para baixo. Ou seja, a primeira coisa que muitos leitores fazem é abrir a notícia e ver o tamanho dela. Se ela for muito grande, eles não leem. Então, assim, as pessoas leem menos, todos nós, de modo geral, e a leitura auxilia muito a sua forma de escrita, se houver prática. E na nossa forma de comunicação, também houve um empobrecimento da linguagem falada e escrita. A comunicação por WhatsApp, ela é uma comunicação instantânea, que se perde depois de um tempo, e muitos autores falam do empobrecimento da linguagem. Então, nós estamos nesse contexto. Não acho que a nossa manifestação processual deva, por isso, processual judicial, ou enfim, a atuação do advogado não está restrita ao universo do judiciário, ela não precisa empobrecer por isso. Há espaço para citar
temas sociológicos, há espaço para citar temas filosóficos. Eu mesmo, uma vez... Não. Eu conheço um advogado, procurador, que ele cita os doutrinadores alemães. Daqui a pouco vai citar segundo da Bíblia. Não, eu acho que há segundo espaço. Hans Kelsen. Não, eu acho que há espaço. O que não significa que ele vai ser usado. Não. Há espaço. É isso. Há espaço. Há espaço. Mas vai ser ignorado. Depende. Depende. Eu acho que se você escreve de uma maneira a demonstrar conhecimento, porque assim, quando você para você pegar uma ideia, seja ela uma ideia teórica, seja ela a exposição de um contexto fático particularizado de alguém, e conseguir colocá-la em poucas palavras, você tem que estudar muito. Uhum. Ou seja, para você fazer algo conciso, coeso, lógico, em poucas palavras, você tem que ter muito conhecimento. Então, quando você consegue fazer isso, expor as suas ideias, linká-las a ideias maiores, se houver a necessidade, você demonstra um conhecimento, ou seja, você se credibiliza perante quem lê, seja ele o assessor do juiz, o segundo assessor do juiz, o terceiro assessor do juiz, ou eventualmente o juiz. Se isso acontecer, você alcança aquilo que você quer. E quando eu falo da leitura do processo por múltiplos atores, eu não vejo isso como um problema. Eu realmente não vejo. Nós estamos falando de uma estrutura gigantesca que não tem como pensar que uma pessoa ela vai ficar lendo tudo. Não lê. Isso, além de ser uma ingenuidade, não lê, imagina. Isso é uma impossibilidade. Então, você falou petição amiga do tribunal. Os advogados, todos nós, profissionais do direito, precisamos escrever de modo que sejamos claros. E eu não gosto de escrita eu não tenho... em que a protagonização é de quem escreve. Para mim, a protagonização do caso, não é de quem escreve. Doutor, eu não tenho nenhuma estatística para falar, eu acho que é isso, acho que não é isso, mas em relação a... Vamos falar da decadência cultural, eu acho que está acontecendo mesmo. Sim, as isso pessoas leem menos do que liam antes, entendeu? Isso se reflete. Eu acho que isso emburrecimento. É um emburrecimento. Mas acho que isso aí é uma série de fatores, inclusive a tecnologia, né? O avanço da tecnologia, né? Tem a ver. Que deixa o ser preguiçoso, né? Porque há 20 anos atrás você não tinha um aparelho desse aqui para você ficar rolando as coisas, ficar navegando. Então, a pessoa que queria se entreter, ainda que de forma divertida, lia um gibi. Mas estava lendo, né? As pessoas um pouco mais cultas já iam ler lá um livro de, sei lá, desses N autores que tem aquele aí. gibi Tex, que era do Velho Oeste, lembra? Mas tá se perdendo, o tempo tá fazendo realmente isso. O que eu acho assim, a nossa formação do direito, ela é uma formação que te estimula. Bom, aí vamos conversar agora, né? Vamos conversar. É uma formação que te estimula a ser muito egocêntrico, ou seja, uma formação que te estimula a querer aparecer toda hora. Bom, é um pouco a forma como eu vejo. Toda hora você é doutor, DR na frente para tudo. Isso em todos os agentes, né? Ou seja, até mesmo os juízes chamados de excelência, é um resquício de um período monárquico trazido para um período republicano. Ou seja, esses tipos de expressões são próprios de um contexto monárquico, de uma classe aristocrática nobre, e que é reproduzido como um capital político dentro de um contexto republicano. Volta para o peticionamento agora. E isso se reflete no peticionamento. Qual a cor da folha que você imprime das petições? Não, branco? isso se reflete no peticionamento. Ou seja, nós vamos peticionar e vamos estimular essa verborragia toda, ou vamos escrever de uma maneira com que seja lido e alcance. Essa semana eu entrei com um cumprimento provisório de honorários, porque foram honorários arbitrados em uma decisão interlocutória em uma execução de título executivo extrajudicial, execução de um cheque. Eu fiz o cumprimento provisório em 3 laudas,
Perfeito. Do qual, no final, eu coloquei uma tabela dizendo o seguinte. Ponto 1. O juízo colocou este elemento como base de cálculo. Ponto 2. O juízo acresceu este elemento como base de cálculo, e eu coloquei na tabela da frente a atualização desses valores. Item 3. Base de cálculo dos honorários total, X percentual e total. Ou seja, quem olha aquela tabela já consegue ver. Quando chegou ao final, o que eu pedi? Intimação do executado por intermédio do seu advogado através do DGEM na forma do artigo tal. Item 2. Processamento pela forma do artigo 82, parágrafo 3º, que exime o advogado de prévio cumprimento das custas. Item 3. Incidência do artigo 523, a hipótese para fins de multas e honorários, destacando-se desde já que serão manejados os instrumentos de cisbajude e renajude na hipótese do não cumprimento voluntário. Ou seja, você chega e fala tudo o que você quer. E acho que uma das coisas mais desagradáveis da leitura do ambiente processual é você ter que ler e reler coisas que não precisam. Eu acho... E aqui, a repetição, né? Repetição. E aqui, para uma conversa, eu acho que o nosso trabalho pode ser profundamente desagradável. Eu realmente acho isso. Ou seja, eu acho que o trabalho... Eu realmente acho... Eu acho desagradável? E muitos já acho que o nosso trabalho pode ser extremamente desagradável. Você tem que ler problema das pessoas, você tem que não tratar... o trabalho do advogado, o efeito que causa no leitor, não é isso? O do trabalho, é o trabalho do direito. O trabalho do direito, ele pode ser muito desagradável. Imagina, você chegar numa sexta-feira e ver os limites de uma área uso capienda. Mas vamos falar a verdade. O advogado que trabalha de sexta-feira, ele não se programou, né? Não, faça durante a semana, que né? seja quinta-feira. Aí sim, aí tudo bem. Aí você sexta-feira o cara não se desorganizado, né? Aí você acaba de ver Obrigado, isso. Viu? Obrigado pelo participar. Não estou dizendo que mas vamos ser honestos. Pode ser. Pode ser uma burocratada gigantesca. E não estou falando nosso advogado, ou seja, de pessoas que operam dentro de uma estrutura relacionada ao direito. Do sistema de justiça. Oficial de justiça, todo mundo. Dentro do sistema de justiça. Só que se isso pode acontecer, como é que você pode escrever de uma maneira que seja melhor? É isso que eu acho. Eu vou sugerir para a Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo a peça amiga do tribunal com o selo Poucas Ideias. Aí calma. Vamos falar para criar o selo Poucas Ideias nas peças criminais. TJ de São Paulo, fica a dica, viu? Selo Poucas Ideias para as peças de até 10 páginas. É isso aí, mas acho que é... Viu? Mas a gente consegue fazer boas petições. A petição ao qual eu falo de 6 páginas, você teve a oportunidade de ler porque é de um cliente em comum nosso, né? Sim. Então, quando nós terminamos a petição, eu falei, doutor Daniel, o que você acha desse habeas corpus? Apesar dele não ser criminalista, ele conhece toda a história, né? Então, o pedido ali tem relação com a cronologia de uma situação que ocorreu, né? Então, assim, ficou extremamente claro tudo. E assim, a hora que eu vi o despacho do juiz denegando o meu pedido liminar, né, que nem tudo é festa, e nem tudo eu percebi que o desembargador, o relator, ele leu o HC de ponta a ponta. Você entendeu? Isso é importante para o advogado. De mais informações. Mas é que pedir de informações é obrigatório, no HC. Toda vez que sobe-se um HC, o desembargador, ele pede informações para o juiz, para a autoridade coatora. Desce um ofício. Eu acho que nós deveríamos aprender um pouco com os engenheiros. Por quê? Porque os engenheiros são objetivos. Ou seja, você vai construir um muro, não adianta você dizer quem foi o Arquimedes. Você tem que construir o muro. E muitas vezes a nossa profissão, um cara começa lá, que é o direito civil, na Roma, não sei aonde. Então, assim... Vai lá para aula de IED, né? Então, eu acho que nós, do direito, chega no serviço de parque mesmo, mandou você pegar esses 3 sacos de cimento nas costas e jogar ali na bitoneira. Eu acho que no mundo do direito, existe muitas vezes um estímulo
a você escrever muito e pior é você querer aparecer demais. Eu penso assim, deixa o caso aparecer. Doutor, não você. Deixa eu te perguntar, lá na procuradoria, e na advocacia, fazer as suas petições lá, você, por mais que, sei lá, seja, vamos dizer, uma ação civil, venha lá com, não sei, vem com 50 páginas, não, né? 30? 50? Uma ação civil? Só a inicial, você diz, né? Você tá brincando. Então, aí imagine que venha com 100 páginas, a hora que você vai fazer... 750. Ave Maria. A hora que você vai fazer a defesa, você consegue contextualizar tudo dessa forma enxuta que nós estamos falando, em 15 páginas, porque a gente não tira no sarro, mas as petições do funcionalismo público, é sério, ela é curta mesmo. Eu acho ela que é uma petição de poucas palavras. É possível porque, veja só, muitas vezes uma peça, e eu vou falar assim, independente do contexto do poder público, porque vamos falar a atuação da advocacia. Muitas vezes uma peça ela é muito grande porque ela foi artificialmente inflacionada. Então, o sujeito colocou os fatos, aí ele começa do direito. A Constituição assegura os direitos fundamentais, e que a jurisprudência do STJ... Então, assim, isso pode acontecer, isso pode ser o caso? Pode, mas você tem que treinar a sua escrita para ver se realmente pode. Eu já fiz defesas em ações diretas de inconstitucionalidade que eu ganhei, em que eu escrevi 9 páginas. Caramba. É isso. Então, assim... Esse é o nosso objetivo. É isso. Porque agora, isso para todos nós, a sua capacidade de ser conciso está muito relacionado ao conhecimento que você tem. Eu acho assim, quem escreve muito não sabe. Ou seja, o sujeito está enchendo linguiça para poder maquiar o desconhecimento. Para ver se alguma das coisas que ele usou serve para alguma coisa. Eu já usei isso como tese. Já falei o seguinte, que eu estava impugnando uma decisão que o juiz escreveu de uma maneira a mascarar o seu desconhecimento do caso. E a decisão ela se estruturava em uma ornamentação argumentativa. 2 pontos. Mas os direitos não são ornamentos, deveriam ser o objeto fundamental do processo. Ou seja, não é a escrita, ela é muito importante, mas ela tem que ser guiada aí por um senso de equilíbrio, de bom senso. Você não vai ser nem parnasiano, ou seja, aquela escrita que é esculpida, e você também não vai ser tão empobrecido na linguagem de modo que você não consiga se expressar. Então, para mim, a função do advogado, e falo aqui advogado para incluir todos os sujeitos do processo que falam em nome de outrem, ele precisa treinar, estar atento para se expressar bem. Nós aqui estamos conversando, espero que estejamos nos expressando bem. Sim. A escrita também é um instrumento de expressão. Eu não gosto de peça longa. Para mim, assim... É cansativo. A não ser que precise mesmo. Da preguiça. A não ser que precise mesmo. Tem casos, por exemplo, tem peças que usam tabelas, organogramas. Eu acho que essas peças são muito boas, porque elas conseguem te manter ativo na leitura e através de uma imagem, você sabe disso. Eu escrevo usando tabela, usando imagem. Eu também. Eu coloco no meio da peça. No meio da peça. Ou seja, aquilo faz... Um print de WhatsApp, aquele corte. Isso é muito importante. Um print de WhatsApp, uma foto. Isso. Eu já sustentei num agravo a impenhorabilidade de determinados bens móveis, no caso eram automóveis, ao argumento de que eles eram usados para o trabalho. E o que eu falei? Que essa impenhorabilidade precisava ser reconhecida porque ela estava relacionada à dignidade de um núcleo familiar. Aí eu citei, tratava-se de um pai, não vou entrar muito em detalhes porque esse caso está em trâmite, mas na sequência eu coloquei fotos da própria família. Porque quando um ser humano vê outro ser humano, ele cria conexão. Perfeito. Ou seja, por que eu fiz isso? Para que a peça chegasse à finalidade. Qual era?
conceder efeito suspensivo ao agravo de instrumento. Ou seja, isso nunca saiu do guia da peça. Nós, profissionais do direito, muitas vezes queremos aparecer demais. E isso atrapalha a escrita, atrapalha a comunicação. Às vezes eu vejo muitos profissionais reclamando, a decisão foi ruim. E grande parte das decisões, ou muitas decisões, são realmente péssimas, vamos falar a verdade. Mas também o cara não ajuda, né? Ô, doutor, eu sei que você é um cara que gosta muito de leitura e oportunamente o nosso tema é sobre peticionamento. Você já leu algum livro sobre escritas sobre peticionamento ou algo parecido que pode, por exemplo, a quem está nos assistindo, ajudar? Eu nunca li um livro sobre peticionamento em si, não me recordo, mas eu já li um livro que tem no seu escritório, que é do Piero Calamandrei, Eles, os Juízes Vistos por um Advogado. Tenho esse livro lá mesmo na minha galeria. Eu já li esse livro. É bom? É um livro muito bonito, é um livro escrito em prosa. Salvo engano, ele tem uma primeira parte em que fala eles, os advogados vistos pelos juízes, e depois eles, os juízes vistos por um advogado. Eu não sei se é isso, mas se ele está dividido nessas duas partes. Mas ele é um livro muito interessante porque ele traz aspectos humanos da interação que fazem com que você atue melhor. Então, por exemplo, tem um trecho nesse livro em que ele fala o seguinte, em que ele pegou 2 casos em que um advogado escreveu extremamente bem em favor do seu cliente, que era um sujeito abastado. E o outro escreveu extremamente mal em favor do seu cliente pobre, que não pôde pagar bons honorários. E o juiz criou empatia pelo pobre e na sua escrita ele supercompensou a falta de linguagem do advogado e deu ganho de causa a ele. Então, ou seja, não é apenas escrita, a escrita é parte dela, mas imaginar que o ambiente processual é um ambiente de interação. Ele é preenchido por outros requisitos, óbvio. Por vários outros. Quem está escrevendo? Quem está escrevendo é a fala do Ministério Público, é a fala de um policial, é a fala de um sujeito reincidente, eu trago aqui é a fala de um poder público, é a fala de um advogado renomado. Olha aqui, eu trago aqui ainda uma característica que é nossa do interior, né? Os juízes aqui conhecem os advogados. Sim. Então, assim, pega um advogado que é incisivo em horas erradas, ou seja, é inoportuno em determinadas situações, não adianta falar que não existe. Ele vai ficar com um X nas costas, entendeu? A cada vez que bater um peticionamento dele, o juiz ou quem analisa vai olhar com outros olhos a peça. Da mesma forma que um advogado que trabalha de uma forma séria, um advogado que trabalha realmente de uma forma enxuta, de uma forma justa, entendeu? Quando cai o peticionamento no gabinete, a pessoa que faz a análise, ele vai olhar com outros olhos também. Mas isso é uma característica mais nossa aqui, né, do interior. Vamos esquecer um pouquinho, a gente falou aquelas peças poluídas, cheias de marca d'água, de brasão em cima grandão. Imagine que, porque isso aí polui em qualquer ambiente. No interior nós temos essa característica dos juízes conhecerem os advogados. Isso influencia, isso influencia. A gente talvez não seja possível mensurar em cada caso o quanto, mas é considerar que são várias coisas que estão ali em jogo, né? São várias coisas que estão ali em jogo. Quanto que você recebeu naquele caso, enfim. Então, tem várias coisas que influenciam. Olha, eu não tenho... A gente está chegando ao final do nosso podcast, assim, eu não tenho um livro a recomendar, mas eu tenho um curso a recomendar, né? Eu particularmente não assisti esse curso por completo, mas eu assisti várias palestras dele, e nas palestras dele dá várias dicas, que eu sei que são dicas que está dentro do curso. O Dr. Mário de Oliveira Filho, aliás, Dr. Mário, parabéns, hoje é seu aniversário, muitos anos de vida, aí já te mandei um WhatsApp já, mas eu estou reforçando aqui, viu? O Dr. Mário de Oliveira Filho, ele dá um treinamento de habeas corpus, e lá ele dá dicas espetaculares de peticionamento dentro do HC. Inclusive, esse HC que nós fizemos lá,
várias coisas que eu fiz ali, eu peguei dicas do Dr. Mário, né? Apliquei nesse HC. Então, ele tem um curso, obviamente é um curso pago, mas é um curso assim que ele dá dicas para o HC, mas não serve para a vida, serve para todos os peticionamentos, tudo, né? Entendeu? As dicas que ele dá ali. Então, eu deixo aqui, o Dr. Guilherme deixou o livro Eles, Juízes Vistos pelos Advogados, eu deixo aqui a recomendação do curso de habeas corpus do Dr. Mário de Oliveira Filho, que é do Papo de Criminalista. Show de bola. Assim, se eu puder acrescentar, eu penso assim, todos nós somos humanos. Ou seja, o juiz é um ser humano, o advogado é um ser humano, todos são. Então, não adianta ficar reclamando, brigando, que não leu, que isso, que aquilo. Eu acho que, vamos falar em termos de escrita, já que é isso que estamos falando. É trazer um pouco mais a responsabilidade para si, dizer como é que eu escrevi, como é que eu deduzi aquilo de maneira a alcançar um resultado. Eu acho que é um pouco mais por aí. Deixar de lado ali na minha visão, uma escrita muito excessiva para chegar ao resultado. Eu acho também, você tocou num tópico aqui que é muito importante. Tem gente que usa muito juridiquês, mas muito juridiquês chega a ser chato ler, sabe? Muito latim, né? Muito terminologia que, por exemplo, quando o estagiário do juiz vai ler, ele às vezes não vai saber porque ele não chegou naquele patamar. Então, eu acho tem coisa que tem que se usar termo latim porque é o que se aplica. Mas não é na peça inteira, não é a todo momento, entendeu? E a gente tem que considerar também que existem colegas advogados que foram formados de uma outra época e talvez para eles faça mais sentido ainda escrever latim. Não vamos falar que eles estão errados, como o doutor Daniel falou, ou seja, faz parte da autenticidade do sujeito. Sim. Mas não é só o latim, né, doutor, que eu digo. Palavras complexas dentro, o cara faz uma frase embora eu acho que hoje 3 linhas. Embora eu acho que hoje não tem mais palavra complexa. Eu acho que tem sim. Eu não acho mais. O cara escreve uma eu acho que tem mal escrito. 3 linhas que você tem que catar e jogar no Google. Oliver, o que esse rapaz está querendo falar? Por favor. Deixa eu deixar aqui, vocês falaram de livros, eu vou ser um pouco mais tecnológico e eu quero indicar, apesar de não ter nenhum ganho financeiro com isso, mas eu aprendi muito com esse perfil no Instagram, chama Tipografia Jurídica. Sim. Né? É o Dr. Júlio Xavier, ele é assessor da Justiça Federal há 14 anos, e ele dá muita dica sobre a tipografia utilizada no meio jurídico, tá? Então fica aqui minha dica, se você puder ir lá e dar uma olhada no perfil, você vai pegar muita coisa, muita dica. Ele deve ter curso também, mas se você tiver paciência e olhar, o perfil dá para pegar muita informação de forma espalhada, né? Mas se quiser um curso, alguma coisa, deve ter lá para vender. Então, deixo aqui minha colaboração para quem queira também. Às vezes a pessoa não quer ler um livro. Nós estamos no mundo imediatista, um mundo de 30 segundos. Então, entra lá no perfil, dá uma olhada, às vezes você consegue informações que às vezes está no livro. Aqui seguiram 3 dicas. A do Dr. Guilherme, com o livro Eles, Juízes Vistos por um Advogado, do Piero Calamandrei. Eu recomendei aqui o curso de HC do Dr. Mário de Oliveira Filho, do Papo de Criminalista, que tem excelentes dicas de peticionamento. Perfeito. E o Dr. Daniel indicou aqui seguir o perfil do... Como é o nome, doutor? O perfil é do Dr. Júlio Xavier. É o @ Tipografia Jurídica. Show de bola, vou seguir. Depois eu vou seguir. É muito legal. Doutor, vamos caminhando para o final do nosso podcast. 58 minutos de conversa. Vamos sextar. Eu vou pro jiu-jitsu daqui a pouco. Eu fiz uma promessa pública que eu voltaria pro jiu-jitsu e eu já estou indo para 2 meses de jiu-jitsu. Doutor. Parabéns. Estamos. Muito bom, parabéns. Vamos aí. Só tem que emagrecer um pouquinho mais. É um processo lento. É isso aí, vamos encerrando o nosso podcast. Lá. Para quem ficou até aqui, muito obrigado. Vamos aqui no meio. Aqui, vamos lá. Boa. Encerrando o nosso podcast de hoje, nossa gravação. Para quem ficou até aqui com a gente, muito obrigado. Esse podcast que ele veio com várias dicas aí sobre peticionamento, né? Peticionamento em geral, do formato, formatação, a prática, a escrita.
Aqui nós falamos muito aqui, são 10 anos de experiência daqui, 18 daqui, 13 dali, então assim, a gente ao longo fomos aprendendo o que é legal, o que não é. Não que o nosso jeito seja o certo, mas o que a gente um pouquinho aprendeu, a gente deixou aí recomendado, né? De fato, não há certo ou errado, são isso aí. Personalidades. É isso aí. Né? Doutor Guilherme, quer deixar o seu último recado ao nosso telespectador? Eu vou dizer o que me veio à mente. O doutor Daniel falou da Bíblia, tem um trecho bíblico que diz assim: é necessário para que eu diminua, para que tu cresças. É uma frase do apóstolo Paulo. Então eu acho que na escrita, eu acho que é muitas vezes importante que quem escreve não tenha a dianteira, mas que o caso tenha a dianteira. Se isso acontecer, pode ser que a comunicação seja melhor. É isso. Em resumo, o protagonista do processo são os fatos, não o advogado. É isso são as aí. partes. São as partes. Perfeito. Boa colocação, hein? Muito bom. É isso aí. Bem, ok? Tudo bem? Ok. Então vamos fazer o seguinte, olha, você que ficou até aqui nesse podcast, ficou até o final aí, não se esqueça de dar aquele like, de se inscrever no nosso canal, manda o link desse vídeo para a família, para aquele grupo de colegas. Vamos fazer com que o nosso podcast Jus Pernandi vá mais longe. Contamos com você. Beleza? Até a próxima. Um abraço. Se Deus quiser. Até mais. Tchau, tchau.